Estamos aqui com mais um Refletindo. Vamos para o nosso tema de hoje, que é como passar pelas dificuldades com gratidão e não murmuração. Vai ser uma reflexão tendo em vista a experiência do povo de Israel logo depois que eles estavam saindo do Egito. Nós vemos que o povo de Israel passou por diversas dificuldades quando ele estava neste caminho do deserto. Mas, mesmo assim, Deus ele abençoou muito o povo e fez coisas tremendas. Só que nós vamos ver que a postura do povo não foi uma postura boa, nem uma postura que nós ficamos confortáveis quando lemos. Nós até ficamos admirados de como o povo murmurava, de como o povo reclamava diante dessas situações. Eles sempre prestavam atenção no Egito, que devia ter ficado para trás, e nunca nas promessas que Deus tinha feito para eles. Eu vou dar 4 exemplos no livro de Números de vezes que o povo de Israel estava reclamando. E nestes momentos eu peço, vá refletindo como tem sido a sua atitude. Vamos começar aqui em Números, capítulo 11, nos versos 1 a 3. Nesses são apenas 3 versos que já começa falando do povo reclamando. Esses versículos dizem que o povo começou a se queixar das dificuldades que eles estavam tendo. E o Senhor ouviu isso e decidiu mandar fogo que queimou as bordas do acampamento que eles estavam. Ou seja, este povo estava se queixando das dificuldades, não estava adorando com as dificuldades, não estava clamando por ajuda nas dificuldades. Não, eles estavam se queixando do Senhor, se queixando até mesmo de Moisés. Foram diversas as vezes que eles fizeram isso, mas é muito importante perceber, Jesus disse, no mundo nós vamos ter aflição, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:18, diz que devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Não é porque está difícil que nós podemos e temos o direito de reclamar. Não, nós devemos dar graças, porque Deus se agrada disso. A segunda situação fica neste mesmo capítulo e começa imediatamente após essa situação que o Senhor irou-se e mandou fogo. Depois que o Senhor mandou fogo, o povo orou, se redimiu, pediu perdão e Deus foi lá e parou com o que estava fazendo. Mas, imediatamente depois, o povo fez o quê? Começou a reclamar de novo. E isso foi muito prejudicial porque agora o que eles estavam querendo? Eles estavam querendo carne. Para eles o maná não estava sendo suficiente. Os versículos de 4 a 6 falam assim: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser este maná. Olha o desprezo das coisas que Deus tinha feito por ele, das coisas que Deus tinha livrado eles. Porque além das coisas boas que podiam ver no Egito, eles não eram um povo admirado, nem quisto lá. Eles eram escravos, eles eram vistos de uma maneira ruim. E eles estavam olhando para trás como se lá fosse bom, algo que Deus tinha livrado eles estavam querendo de volta. Isso foi uma posição que desagradou muito a Deus. Isso nos ensina que nós não devemos olhar para o passado. Muitas vezes Deus nos dá um livramento e nós queremos ficar olhando para trás. Não fique preso ao passado, porque muitas vezes Deus está te livrando de coisas piores que estavam por vir. Depois disso, fala que Deus ficou tão irado que ele falou: ok, eu vou dar carne para vocês. Só que a carne vai sair pelo nariz de vocês. Vocês vão comer tanta carne que vocês vão ficar enjoados. E Deus mandou carne, foi um vento do mar que trouxe carne. E antes mesmo deles comerem, o Senhor irou-se. E muitas pessoas morreram nesta ocasião por causa do pecado da gula. Porque essas pessoas não eram satisfeitas, porque essas pessoas nunca estava nada bom, porque essas pessoas só viviam reclamando. A terceira situação que eu quero trazer é a famosa situação das águas de Meribá. O que aconteceu dessa vez? Todos lembram disso por causa que nesta ocasião Moisés, em vez dele falar a rocha, ele bateu 2 vezes na rocha. Mas olha o que o povo estava falando, olha o que eles estavam falando. Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Vocês, ele está falando de Deus e de Moisés.
Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Você vê como eles estavam presos àquilo, vê como aquilo devia ser tão frustrante. Reclamar causava um impacto tão grande, tanto na vida de Moisés, que se entristecia com isso, e Deus também se entristecia e mandava maldições também para o povo. Nós vemos então a última situação que eu quero trazer para vocês, fica em Números capítulo 21, que é a ocasião da serpente de bronze, onde o povo estava falando contra Deus e contra Moisés. Olha o que eles disseram: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Que comida miserável é essa que eles estavam se referindo? Era o maná do Senhor, que o Senhor já tinha provido antes. Eles estavam reclamando das coisas que Deus tinha providenciado, do cuidado de Deus para com eles, mesmo que as coisas não tivessem sido do jeito que eles queriam. Deus estava trabalhando e Deus tinha promessas tão grandes de uma terra que manava leite e mel, e mesmo assim eles só reclamavam. Isso nos ensina e nos faz refletir qual tem sido a nossa postura diante das situações que parecem ruins. Quando nós passamos por um deserto, quando nós passamos por aflições, nós simplesmente reclamamos contra o Senhor ou nós esperamos com paciência e damos graças a Deus? A Bíblia nos ensina que em tudo nós devemos dar graças. Seja grato, confie, descanse e principalmente não murmure. Não dê espaço para reclamação na sua vida. Mesmo que você ache que é uma situação digna da sua reclamação, que você tem todo o direito de reclamar, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que deveria. Confie em Deus, pois aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai recompensar a sua gratidão, a sua paciência e a sua confiança. Que a sua primeira atitude não seja falar mal das coisas, das pessoas, das situações, mas seja uma atitude de descanso, seja uma atitude que Deus olhe para você e veja como o filho dele descansa, confia e se agrada dele. Não fica simplesmente reclamando, querendo mais coisas. Desde já também eu já te convido para ver o próximo estudo que nós vamos lançar, que vai ser sobre Josué e Caleb. O que isso tem a ver? Josué e Caleb foi justamente o contrário. Diante de uma situação, eles viram uma oportunidade, eles viram a grandeza de Deus e como Deus poderia ajudar eles. Te convido que vai ser o próximo refletindo, e é isso que eu te convido. Confie nas promessas de Deus. Não murmure, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja te incomodando, mesmo que não seja do jeito que você queria. Não faça como o povo de Israel quando estava no deserto. Descanse. E é esta reflexão. Quais têm sido as suas atitudes diante das aflições? Eu quero encerrar com um versículo que está em Salmo 103, 2. Diz: bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Traga à memória as bênçãos do Senhor e agradeça a Ele a cada dia.